E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, verso 39. Uma das inúmeras tragédias provenientes de um pensamento psicologizado que tem afetado muitos crentes é a falácia de que precisamos buscar nos amar para sermos capazes de amar o nosso próximo. Não existe texto bíblico que traga essa afirmação. Em contraste, há afirmações de que ninguém se odeia. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Efésios capítulo 5, verso 29. E que os que buscam se amar mais não são exemplos a serem seguidos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Quando Cristo declara: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, verso 39, ele está afirmando que devemos oferecer ao nosso próximo o que durante toda a nossa vida oferecemos a nós mesmos. A mesma preocupação que temos na busca pela alimentação e todo o necessário para cuidado de nossa vida deve ser oferecido ao nosso próximo. Amar o próximo como a nós mesmos é considerar as necessidades dele tão importantes quanto as nossas. Creio que a cristandade como um todo afirmará crer nesta verdade. Todavia, na maior parte essa fé é uma fé morta, pois não praticam o que afirmam crer. João traz a seguinte exortação: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. E isso não se limita às necessidades de nosso corpo. O Senhor declara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. As necessidades espirituais do nosso próximo são tão importantes quanto as nossas. Sua condição espiritual deve ter tanta importância quanto a nossa, de modo a nos adequarmos à Escritura que afirma: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, verso 15. Nas palavras do apóstolo à igreja de Galácia: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Dessa forma, fica claro que amar ao próximo como a nós mesmos significa que temos o coração disposto a abrir mão de qualquer deleites para suprir as necessidades de nosso próximo. Usaremos os recursos que o Senhor nos confia para isso, não com pesar, mas com alegria, pois as necessidades dele ou dela, sejam físicas, sejam espirituais, são tão importantes quanto as nossas.